Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma Escola Bíblica Virtual. Estamos estudando a carta de Paulo à igreja em Filipos, ou a carta de Paulo aos Filipenses. Hoje nós vamos introduzir uma nova lição: problemas, pureza e gratidão, baseado em Filipenses capítulo 4, versos de 1 a 23. Então, para encerrarmos esta carta de Paulo aos Filipenses, nós vamos ver que Paulo ele faz uma análise de tudo quanto ele viu e está aconselhando, podemos dizer assim, a igreja em Filipos. Então vamos ver nessa introdução qual era o perigo que a igreja em Filipos estava enfrentando. Então Paulo ele fala isso nesta carta. Ele mostra o seguinte: no capítulo anterior, capítulo 3, que nós acabamos de estudar, Paulo abre os olhos da igreja em Filipos para estarem atentos aos maus exemplos dos inimigos da cruz de Cristo. Então havia pessoas ali que estavam dando um mau exemplo e ensinando coisas erradas concernentes à cruz de Cristo. E Paulo os via como inimigos da cruz. Então Paulo ele abre os olhos e fala para eles: fiquem atentos. Isso está em Filipenses capítulo 3, verso 18. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo, até chorando. Paulo está chorando por causa disso, que são inimigos da cruz de Cristo. Então estejam atentos, fiquem atentos com relação a isso. No fim desta carta, Paulo deixa um apelo à igreja. Qual foi esse apelo? Então Paulo ele vê esses maus exemplos, ele vê essas pessoas como inimigos da cruz de Cristo, e ele faz ou deixa um apelo à igreja aos Filipenses. Paulo termina esta carta enfatizando a necessidade de permanecerem firmes no Senhor, para não serem levados por qualquer vento de doutrina, por aqueles que se desviaram da verdade, como ele havia aconselhado a igreja aos Efésios. Então, Paulo ele já havia aconselhado a igreja aos Efésios em relação a isso, para não serem levados a falsos ensinos, a falsas doutrinas. Então Paulo estava fazendo a mesma coisa com a igreja em Filipos, como ele fez a igreja aos Efésios. Efésios capítulo 4, verso 14. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Então Paulo está vendo esses maus exemplos na igreja em Filipos, os inimigos da cruz, como pessoas que tinham artimanhas, astutas, que induziam os membros ou a igreja em si a cometerem erros e a se desviarem da verdade. Então a igreja em Filipos tinha que estar atenta, e Paulo faz esse apelo: olha, prestem bem atenção para que vocês não sejam levados por qualquer vento de doutrina, sendo enganados e desviados da verdade. Paulo então deixa revelar seu coração pastoral. Qual é a sua atitude? Então Paulo, ao invés de disciplinar, ao invés de gritar, brigar com a igreja aos Filipenses, Paulo não. Ele ama, ele abraça, ele exorta, ele também aconselha, e ele também tem um coração pastoral e grato ao Senhor. Então olha para você ver. Ao final desta carta, Paulo trata de vários assuntos, demonstrando o amor, o seu cuidado com a igreja em Filipos. Ele mostra seu coração pastoral. A atitude de Paulo é gratidão
e adoração a Deus por tudo. Então Paulo, mesmo vendo o perigo que a igreja em Filipos estava passando, mas Paulo tinha um coração grato, porque a igreja aos filipenses abraçou a Paulo, estava a todo tempo trabalhando juntamente com Paulo na pregação do evangelho. Mesmo quando Paulo estava distante, eles estavam presentes na vida de Paulo. E por isso Paulo abraça essa igreja com um coração pastoral, e a atitude dele é de agradecer ou de dar graças a Deus e de adorar a Deus por tudo. Como nós podemos ver em Filipenses capítulo 4, verso 20. Ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então ele glorifica o nome de Deus com o coração grato e adorando ao Senhor pela bênção de ter a igreja de Filipos na sua vida e a bênção dele ser bênção na vida da igreja aos filipenses. Qual é a necessidade da igreja atualmente? Se nós olharmos para a carta de Paulo aos filipenses e olhar também para a nossa atualidade, nós vamos ver que nós não estamos tão distantes do que está acontecendo na igreja aos filipenses. Nós temos falsos ensinos hoje, falsos pastores que são astutos, têm artimanha e que induzem a igreja ao erro. Então nós temos que estar atentos em relação a isso. Nossa atualidade não é diferente do tempo de Paulo. A igreja deve estar atenta com os falsos ensinos, os falsos mestres, os inimigos da cruz. A igreja precisa voltar à prática da igreja primitiva. Qual é esta prática da igreja primitiva? A unidade, o amor, o serviço, o amparo às pessoas carentes. Então a igreja precisa voltar àquelas práticas, perseverar no ensino bíblico, no ensino dos apóstolos, no ensino da palavra de Deus, perseverar na oração, perseverar, estar presente no templo, na casa do Senhor, não deixando de congregar. Então nós temos que voltar à igreja primitiva, repartir o pão, ter amor, unidade e principalmente colocar Cristo no centro da vida de cada irmão, na vida da igreja e da pregação do evangelho. Muitas igrejas têm tirado Cristo da pregação do evangelho. Cristo é a essência do evangelho. Cristo é o centro da palavra de Deus. Tirando ele não sobra nada. Então nós temos que ver que a igreja hoje tem que voltar à prática do primeiro amor, à prática das primeiras obras. Como diz em Apocalipse, tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. Volte a esta prática. E nós precisamos resgatar a igreja primitiva, para que fazer discípulos, apresentar a Cristo seja uma realidade. E não abrir placas da igreja, abrir placas de igreja, mas sim pregar o evangelho genuíno. Jesus Cristo morreu na cruz para salvar o homem pecador. E essa deve ser a nossa mensagem. Que Deus nos abençoe, queridos. Vamos orar? Senhor, graças te damos, ó Pai. E que nesse novo estudo nós possamos olhar para dentro de nós como igreja, como templo do Espírito Santo. Se nós estamos tendo, como estamos enfrentando os nossos problemas, confiando na Tua Palavra, confiando em Cristo Jesus, como está a nossa vida de santificação, buscando uma vida de pureza, de retidão, de um testemunho vivo de Cristo presente em nós. E como está o nosso coração grato. Será que somos gratos por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor ainda há de fazer? Ou estamos esquecendo de agradecer a Deus por aquilo que Ele é, nosso único e suficiente Salvador?
Que esse é o principal coração grato, de entender que em Cristo nós temos vida. Abençoe cada ouvinte, ó Pai. Trabalhe em cada coração. Cure os enfermos. Abre as portas para os desempregados. Abençoe o trabalho de todos os teus filhos, ó Pai. Abençoe os filhos para que possam crescer em estatura e graça diante do Senhor. Nós oramos e agradecemos. Em nome do teu Filho amado Jesus. Hoje e sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos. E até amanhã, se Deus quiser.